Saúdo a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus, juntamente com aqueles que estiverem, que alcançarem, este vídeo. É um culto no lar, porque nós não estamos ainda podendo ir ao templo, então nós estamos adorando a Deus no lar. Não podemos deixar de adorar a Deus, não é verdade? Nós vamos então começar com uma oração e vamos entregar então este culto na mão de Deus. Luísa vai orar. Pai do Senhor, da igreja, vamos orar então. Querido Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade, meu Deus, de estar te adorando, te louvando, Pai. Deus querido, recebe nossos louvores essa noite, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, meu Pai, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará Por ti. vos desazentou vontade do Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Deus está sempre velando por nós, sempre cuidando de nós, em toda e qualquer situação. Tanto nas situações boas como na situação ruim, Deus se faz presente na nossa vida. Eu gostaria de fazer a exposição da vida de um rei, que a Bíblia então conta a história dele. Eu gostaria então de hoje, na palavra, na mensagem, trazer a exposição da vida deste rei. Como que esse rei agiu diante de um grande problema que ele teve na vida dele ou na sua nação. Muitas vezes nós, quando estamos com problemas muito grandes, nós não sabemos o que fazer e às vezes, se nós não tivermos cuidados, nós então tomamos decisões erradas. E o fato de tomarmos decisões erradas nos leva a grandes prejuízos. E às vezes o problema vem maior do que a nossa situação financeira. Um problema financeiro vem bem maior. Às vezes um problema emocional vem maior que a nossa capacidade emocional. Às vezes um problema físico vem maior que as nossas forças físicas. Às vezes o problema espiritual vem maior que a nossa capacidade espiritual e nós ficamos então sufocados e não sabemos que decisão tomar. Mas Josafá teve um grande problema na sua vida, mas ele soube tomar decisão. Então ele nos ensina, a história de Josafá está nos ensinando a tomar decisões diante dos grandes problemas que surgem na nossa vida. Eu gostaria de ler aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com ele outros amonitas vieram a peleja contra Israel. Então vieram alguns e se juntaram a Josafá e avisaram a Josafá dizendo: Vem contra ti
uma grande multidão além do mar, da Síria, e já estão em Azazon, Tamar, e em Gedir. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então nós já vemos aqui só o título, só as primeiras linhas da história de Josafá já nos diz as decisões certas que Josafá tomou, né? Nós vemos que ali vieram 3 exércitos, né? Os filhos de Amon, né? Moabe e outros amonitas formaram um exército e foram contra o rei Josafá, contra a cidade de Judá, né? E eles disseram então, vem contra ti uma grande multidão. Então agora era a hora de Josafá tomar uma decisão, e essa decisão teria que ser certa. Porque se Josafá, com um exército pequeno, porque o exército de Judá era pequeno, lutar contra 3 exércitos, né, grandes, se ele não toma a decisão certa, ele, logicamente, ele cairia no fracasso, né? Então, o que a Bíblia diz no versículo 3? Diz assim, Josafá teve medo, né? É normal na nossa vida nós termos medo. Ter medo não é ser covarde. Ser covarde é você correr da luta, né? Então ele, como um ser humano normal, esse rei teve medo. Mas então ele toma a sua primeira decisão. Qual a primeira decisão de Josafá? É a decisão que muitas vezes nós não tomamos. Ele diz assim, pôs-se a buscar o Senhor. Quando nós encontramos um problema grande, ou qualquer problema na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar ao Senhor. Não só nos problemas, mas na nossa vida diária. Então Josafá pôs-se a buscar o Senhor. E não só isso, ele chama então toda a nação, todas as cidades dessa nação, e chama todos para fazer jejum ao Senhor. Porque Josafá, ele percebeu que o perigo era grande e que ele não tinha condição, certo? De vencer esses 3 exércitos, certo? Mas o que acontece? Josafá, ele não se acovardou, ele não deixou que o seu medo, não deixou que esses 3 exércitos levassem ele ao fracasso. Por quê? A sua primeira decisão foi buscar ao Senhor, foi se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que na hora da angústia, Deus se manifesta. Muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia e parece que Deus não está se manifestando, né? E parece que nada está acontecendo. Mas quando nós entramos na angústia e nós buscamos ao Senhor, aí Ele se manifesta. É assim que acontece, né? Salmo 20 diz assim, o Senhor te ouça no dia da angústia. No dia que nós estamos angustiados, no dia que nós estamos problemáticos, no dia que nossas forças se acabaram, então Deus se manifesta. E no Salmo 40 ele diz assim, que Deus dá força àquele que não tem nenhum vigor, certo? E foi por isso então que Josafá decidiu buscar o Senhor, né? Porque existe um momento da nossa vida que não adianta nós ficarmos falando para os outros o nosso problema, contando para um, contando para o outro, discutindo o problema, procurando razão, para ver se conseguimos ganhar alguma coisa. Isso não adianta. Não adianta nós ficarmos ansiosos, não adianta nós ficarmos indecisos, adianta nós buscarmos o Senhor. Na carta aos Filipenses, da Bíblia Sagrada, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então nós devemos, em vez de ficar ansiosos, quando a ansiedade estiver chegando, né? Então nós devemos buscar o Senhor e contar para Deus o nosso problema, dizer, Senhor, eu não quero ficar ansioso. E orar ao Senhor, suplicar ao Senhor e dar graças a Deus e agradecer a Deus, né? Josafá fez isso. Josafá, ele fez uma oração, primeira coisa da oração de Josafá,
nós temos no versículo 6, falando sobre a oração dele. No versículo 6, ele faz uma oração reconhecendo o poder, a glória e a graça de Deus. Então Josafá chega para Deus e faz uma pergunta. A oração de Deus é fazendo uma pergunta. A oração de Josafá é fazendo uma pergunta. Versículo 6 diz assim: e disse Josafá: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu o Deus do céu? Ele faz uma pergunta: não és tu o Deus do céu? Não és tu que governa sobre todos os reinos e nações? Faz uma segunda pergunta para Deus. E faz ainda uma terceira pergunta para Deus assim: e na tua mão não há força, poder, de modo que não há quem possa te resistir? Então, Josafá, ele fala assim: eu sei, tu não és isso, tu não és aquele poderoso que domina nações, tu não és aquele que ninguém pode te resistir? Josafá, então, fala para Deus sobre o seu poder, o poder de Deus. E depois, então, ele sabe que Deus resolve os problemas. Então, ele chega para Deus mais uma vez na sua oração e diz assim: Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então Josafá diz para Deus: Senhor, se nós tivermos algum problema, se vier fome, se vier peste, se vier inimigo, nós vamos vir aqui ao templo, à tua casa, e vamos clamar a ti, e tu vai nos ouvir, tu vai nos livrar. Uma terceira parte da oração de Josafá é Josafá reconhecendo diante de Deus a sua incapacidade. Nós devemos reconhecer diante de Deus que não somos nada, não temos nada e não podemos nada. De tão grande que é o poder de Deus, nós nada somos diante do seu poder. E ele fala então no versículo 12, ele diz assim: ó nosso Deus, não o julgarás? Porque nós não temos forças para resistir a essa tão grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que havemos de fazer. Então ele agora declara para Deus: Senhor, eu não sei, não tenho força para resistir a esses problemas, e nem sei o que fazer. É isso que nós devemos reconhecer diante dos problemas, reconhecer diante de Deus: Senhor, eu não tenho força para resolver essa causa, e nem tenho noção do que eu devo fazer. Essa foi a situação de Josafá. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Quantos ficam nessa situação e não sabem o que fazer e tomam uma decisão errada e acabam se suicidando? Quantas pessoas se suicidam porque perdeu o emprego, se suicida porque perdeu a fortuna, se suicida porque perdeu a família, se suicida porque perdeu a esposa, e as pessoas se suicidam porque não sabem o que fazer. Mas Josafá, ele diz assim no final da sua oração, assim: porém os nossos olhos estão postos sobre ti. Diante da situação, dos problemas, da dificuldade, nós não devemos olhar para a dificuldade, nós devemos olhar para Jesus. Ele fala assim: os nossos olhos estão postos em ti. Né? Nas cartas aos Hebreus, na Bíblia Sagrada, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos andar olhando para Jesus e não para os problemas, porque o nosso Deus é maior que os problemas. Né? Nós vemos a história de Pedro. Pedro estava num barco e Jesus vinha andando sobre o mar, e Pedro fala: Senhor, eu posso andar sobre o mar? Jesus disse: vem. E ele saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus. De repente o vento era muito forte, ele tirou a visão de Jesus e passou a olhar para a situação, para o vento forte, para as ondas. E quando ele começou a olhar para o vento forte, ele teve medo. Quando teve medo, perdeu a fé. E quando perdeu a fé, ele afundou. E Jesus então segura na sua mão e levanta Pedro e diz assim: ó homem de pouca fé. Às vezes nós estamos com problemas e tiramos os olhos do problema, tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar o problema, começamos a olhar dificuldades, então nós perdemos a fé. Nós não podemos olhar para a dificuldade, fica pensando: amanhã vai dar tudo errado. Não. Está com Deus, e com Deus nada dá errado. Então, diante desta oração, o que acontece? Deus responde a oração de Josafá. A Bíblia diz que Deus, então, chama, então, um homem de Deus, né? E esse homem, então, levanta e traz o recado de Deus para Josafá.
Esse homem é chamado Josiel, é um servo de Deus, chamado Gesiel. Deus usa esse homem e este homem se levanta do meio do povo e dá o recado a Josafá. E o recado de Deus é o seguinte, e disse, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor. Aí então ele começa a dizer o que Deus manda dizer. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus assume o nosso lugar. Então ele começa então a lutar contra nós. Então os nossos inimigos já não estão mais lutando contra nós, já estarão lutando contra Deus. Porque Deus então está na guerra conosco. E Deus, quando está na guerra, não tem derrota. Foi o que aconteceu. Então eles foram para a guerra, a partir daí, eles partiram para a guerra. Foram para a guerra, mas foram alegres e foram adorando. A Bíblia diz que eles então fizeram conselho, se aconselharam, se reuniram e decidiram, nós vamos para a guerra adorando a Deus. E todos eles foram cantando e dando graça ao Senhor Deus, dizendo assim, dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 21 diz assim, tendo ele tomado conselho com o povo, designou que haviam de cantar ao Senhor e louvá-los, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer, dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E a Bíblia diz que eles então começaram a cantar, começaram a louvar diante de seus inimigos. E a Bíblia diz no versículo 22, diz assim, ora, quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, e dar louvores, o Senhor pôs a emboscada contra os homens de Amon e de Moabe, e os homens de Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Deus então tomou a frente, e eles começaram a cantar a Deus. E a Bíblia diz, se for ler ainda os próximos versículos, que eles começaram a lutar um contra os outros. Eles se confundiram, aqueles três exércitos, e cada um achou que o outro era seu inimigo, e eles mesmos se mataram. Josafá, o exército de Judá, não precisou levantar a espada para guerrear. Porque eles guerrearam e eles se mataram. Porque Deus entrou na guerra. Quando você busca o Senhor, confia no Senhor e pede para Deus, Senhor, julga esta causa, Senhor, toma a frente desta causa. Deus luta por nós. E a Bíblia diz no versículo 27 que eles voltaram para suas casas adorando a Deus. Versículo 27 diz assim, então voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, e porque o Senhor fizera regozijar sobre ele os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para, aonde que eles foram? Para a casa do Senhor adorar, foram para o templo. Então Deus lutou por ele. E eles depois foram dar graças a Deus, adorar e agradecer a Deus. É isso que nós devemos fazer na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, nos ajudar para diante das tribulações. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Para que diante das aflições nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Para que Ele nos dê a direção. O que nós devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. Para que Deus possa nos dar sabedoria diante dos problemas e das dificuldades. Que Deus possa nos abençoar. Amém. A Luísa agora vai adorar a Deus com mais um hino. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender.
pois só eu sei do amanhã. Então recebe o braço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Quando todos os nossos medos já nem cabem mais em nós temos ainda o Senhor Jesus que nos livra, né? Que nos guarda, que nos abençoa. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Ele está cuidando de nós. Nós vamos então agora terminar. Nós, como sempre, orando pela nossa nação, orando pelos seres humanos da face da terra, orando pela igreja, orando pelos empresários, orando pelos comerciantes, orando pelos políticos, pelas forças armadas. Todas precisam de oração. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer e orar pelas autoridades. E é isso que nós estamos fazendo, cumprindo a palavra de Deus. Amém? Vamos então fazer uma oração, né, curta. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos atendidos. Não é por muito falar. Basta nós falarmos de coração com Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do mar, Criador do universo. Deus poderoso, Deus santo, maravilhoso, Príncipe da paz, né? Senhor, Tu és poderoso, Tu és aquele que tudo podes. Tu tens todo o domínio nas Tuas mãos. Tu tens o domínio do universo. Tu tens o domínio dos homens. Tu tens o domínio das pessoas, Senhor, dos animais. Tu tens tudo o domínio, porque tudo é Seu. Tudo foi criado por Ti. Senhor, e nós somos criatura Sua. E somos Teus filhos, porque Tu nos comprou com Teu sangue e nós Te aceitamos. Agora não somos somente criatura, mas nós somos filhos Teus. Como Teu filho, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, a Tua misericórdia sobre esta terra. A Tua misericórdia com os homens da terra. Que o Teu Espírito Santo possa atuar, Senhor, no coração dos homens. E que Satanás e todos os demônios sejam derrotados, Senhor. E que a paz possa reinar nesta terra. Deus de misericórdia, quanto a esta, Senhor, enfermidade que está andando agora na face da terra, Senhor, essa coronavírus, Senhor, nós sabemos que Tu está no domínio, e Tu está na direção, nada foge ao Teu controle. Aleluia. Ó Senhor, portanto nós Te pedimos, toma nas Tuas mãos, Senhor. Ai, querido. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, põe Tua mão, protege, Senhor. Agora, Senhor, nós Te pedimos pela nossa nação, que Tu venha, Senhor, Deus, erradicar, Senhor, esta doença, que Tu venha, Senhor, pôr as mãos sobre essa nação, e que essas mortes possam, em vez de aumentar, possam diminuir, Deus, até zerar. Deus de misericórdia, nós Te pedimos a Tua misericórdia, nós não merecemos, mas é a Tua graça, a Tua palavra diz, Senhor, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem pecado na terra, mas a Tua graça é maior. E nós confiamos na Tua graça, nós confiamos na Tua misericórdia. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a parte política da nossa nação. Toma nas Tuas mãos o Congresso. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o Legislativo. Toma nas Tuas mãos o Judiciário. Dá sabedoria ao nosso presidente, Senhor. Põe a Tua mão sobre ele, de proteção. Dá sabedoria aos ministros.
aos senadores, aos deputados, aos ministros, aos juízes, aos advogados, Senhor Deus. E aqueles que estejam, Senhor, com a ideia errada, com a ideia de que vai de encontro à Tua palavra, aqueles que são corruptos, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, que diz que devem ser julgados e que eles devem ser derrotados e que Tu deve colocar outras pessoas no seu lugar, Senhor. Nós te pedimos pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, os trabalhadores dessa nação, aqueles, Senhor, que não têm emprego, que são empregos informais. Abençoa os empresários, os donos de empresas. Abençoa, Senhor, os cientistas, os médicos, os advogados. Põe a Tua mão, Senhor, de proteção e abençoa, Senhor, o Teu povo pela Tua infinita misericórdia. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja, não deixa que a Tua igreja venha fracassar diante desta situação de não poder ir ao templo, Senhor. Mas que nós possamos sair dessa mais forte, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.